Meu chefe me demitiu por eu ser caro demais depois de 18 anos liderando a equipe de engenharia. Conseguimos 3 engenheiros juniores pelo seu salário. Ele deu um sorriso de canto na reunião de demissão. Nada pessoal, só corte de custos. Assenti educadamente, desejei tudo de bom a todos e esvaziei minha mesa sem reclamar. As ligações de pânico dele começaram quando... Meu nome é Vitor Ali, 55 anos, engenheiro de sistemas líder na Veltreia Housing por 18 anos. Eu tinha construído toda a infraestrutura deles do zero, arquitetado cada expansão, mantido tudo funcionando de forma tão suave que os executivos esqueceram o quanto a empresa dependia de mim até decidirem que não podiam mais pagar por mim. Eu estava sentado em frente a Graham Vickers, o novo diretor de tecnologia, que estava na empresa há apenas 6 meses. Ele tinha 42 anos, usava óculos de grife e tinha um MBA por Cornell. Tinha sido contratado para modernizar as operações, o que aparentemente significava cortar primeiro os funcionários mais experientes. O pacote de rescisão é generoso, disse Diane, do Departamento de Recursos Humanos, deslizando uma pasta pela mesa. 2 meses de salário mais o seu tempo de férias acumulado. Assenti, peguei a pasta e disse, obrigado. É só isso que você tem a dizer? Graham parecia quase desapontado. Talvez esperasse que eu discutisse ou ameaçasse com ação judicial. Que lhe desse algo para contar ao conselho sobre como eu estava sendo difícil. O que você gostaria que eu dissesse? A maioria das pessoas na sua posição tem perguntas, preocupações. Dei de ombros. Parece bem simples para mim. Graham trocou olhares com Diane, que parecia igualmente perplexa com a minha calma. O que eles não entendiam é que eu não estava calmo. Eu só estava cansado. Existe uma diferença. Bem, apreciaríamos sua ajuda com a transição, continuou Graham. A nova equipe de engenharia vai precisar de alguma orientação sobre a arquitetura do sistema. Talvez um contrato de consultoria por algumas semanas. Vou pensar no assunto, respondi, sabendo que não iria. Apertamos as mãos. Esvaziei minha mesa sem reclamar. 18 anos de trabalho couberam em uma única caixa de papelão. Assenti em despedida para alguns colegas que desviaram o olhar, constrangidos, com medo de que o mesmo destino os aguardasse. Quando caminhava para minha caminhonete na garagem, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Alan, o administrador de banco de dados que eu havia contratado 12 anos antes. Isso é o Vic. A equipe toda está surtando. Eu não respondi. Em casa, sentei-me na varanda com vista para o Lago Ontário, tomando um copo de bourbon, vendo o pôr do sol pintar a água de cobre. Minha esposa, Elaine, pousou a mão no meu ombro. O que você vai fazer agora? Dei de ombros. Algo vai aparecer. O que Graham não sabia, o que não tinha se dado ao trabalho de descobrir, era que eu não apenas tinha construído os sistemas deles. Eu havia programado grandes partes à mão, com documentação mínima, porque a empresa sempre se recusou a financiar uma equipe de documentação adequada. Só eu entendia as redundâncias profundas, as camadas de segurança ocultas, a intrincada arquitetura de rede, e eu não pretendia explicar isso a ninguém. Comecei na Veltreia Housing quando ela ainda se chamava Byviel Properties, uma pequena administradora de imóveis com 4 condomínios e uma dúzia de funcionários. Toda a infraestrutura de IT deles consistia em 2 computadores de mesa, uma máquina de fax e uma conexão de escada com a internet. O proprietário, Harold Bay, me contratou tirando-me de um trabalho de consultoria em Syracuse. Estamos expandindo, ele me disse. Precisamos de alguém que possa construir algo sólido para nós. Ao longo de 18 anos, transformei aquela estrutura rudimentar em um sistema de gestão de propriedades integrado que cuidava de tudo, desde inscrições de inquilinos e verificações de antecedentes até pedidos de manutenção automatizados e cobrança de aluguel em 63 propriedades, em 4 estados. Eu o construí peça por peça, adaptando, atualizando, refinando à medida que a empresa crescia. Quando Harold se aposentou, 5 anos atrás, o filho dele, Justin, vendeu a empresa para uma firma de private equity que a rebatizou como Veltreia Housing. Eles me mantiveram, impressionados com o que eu havia construído. Mas as coisas começaram a mudar. Novos executivos, novas prioridades, metas trimestrais se tornaram mais importantes do que a estabilidade de longo prazo. Meus sinais de alerta vieram aos poucos. Primeiro, eles rejeitaram minha proposta de criar uma equipe de documentação. Muito caro, disseram. Vamos ver isso no próximo trimestre. Esse trimestre nunca chegou. Depois começaram a trazer consultores, jovens de MBA que falavam sobre desromper a gestão de propriedades e alavancar soluções em nuvem. Eles sentavam pelas minhas explicações da arquitetura do sistema com olhar vidrado e depois recomendavam soluções prontas que não iam se integrar com nossa infraestrutura personalizada. Continuei insistindo, explicando por que a abordagem deles não funcionaria, mostrando o código personalizado que tornava nosso sistema único. Eventualmente, pararam de me convidar para as reuniões de planejamento. Elaine percebeu antes de mim. Eles estão te empurrando para fora, disse ela numa noite, durante o jantar. Você precisa se preparar. Eu ignorei. Eles precisam de mim. Ninguém mais entende como o sistema todo funciona em conjunto. Talvez esse seja exatamente o problema, ela respondeu. 6 meses atrás,
Eles contrataram Graham como novo CTO. Ele vinha de uma empresa de software bancário e imediatamente começou a falar sobre padronização e substituição de sistemas legados. Contratou 3 engenheiros juniores recém-formados e os colocou para me acompanhar, fazendo perguntas sobre o sistema. Eu respondi às perguntas deles, mas sabia que eles não estavam captando as complexidades. Como poderiam? Eu levará anos para construir aqueles sistemas, entender as interdependências, criar redundâncias que mantinham tudo funcionando bem quando surgiam problemas. Na semana passada, Graham apareceu no meu escritório. Reunião rápida amanhã de manhã, disse casualmente. Apenas uma checagem trimestral. Eu deveria ter percebido. A primeira ligação veio 2 semanas depois da minha demissão. Eu estava no meu escritório em casa atualizando o currículo quando o telefone tocou. Graham Vickers. Deixei ir para a caixa postal. Graham, Vitor, aqui é o Graham. Estamos com alguns problemas no portal do inquilino. A equipe júnior está trabalhando nisso, mas está com dificuldade para entender parte da sua arquitetura de código. Você poderia retornar a ligação? Seria só uma consultoria rápida. Apaguei a mensagem e voltei ao meu currículo. Mais 3 ligações vieram naquele dia, cada recado soando cada vez mais desesperado. À noite, Alan me mandou uma mensagem. O sistema está fora do ar o dia inteiro. As solicitações de manutenção não estão sendo processadas. O Graham está enlouquecendo. Na manhã seguinte, Diane, de RH, ligou. Diane, Vitor, espero que você esteja bem. Estou ligando porque gostaríamos de discutir um contrato de consultoria, só temporário, para ajudar com alguns problemas atuais do sistema. A remuneração seria bastante generosa. Peguei o telefone. Quão generosa? $300 por hora, no mínimo 4 horas de trabalho. Vou pensar e retorno, respondi, e desliguei. Sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o lago. Elaine colocou uma xícara de café à minha frente. Elaine, no que você está pensando? Estou pensando que eles estão descobrindo exatamente quanto eu valho. Nos 3 dias seguintes, as ligações aumentaram. Graham, Diane, até Justin Bay, que ainda estava no conselho. O portal do inquilino estava fora do ar. O sistema de agendamento de manutenção estava exibindo erros. O processamento automático de pagamentos havia falhado, afetando milhares de moradores. Eu não respondi a nenhum deles. No 4º dia, chegou um e-mail da Devlin Systems, uma concorrente regional da Veltreia. Eles administravam menos propriedades, mas vinham expandindo rapidamente. O e-mail era do diretor de tecnologia deles, o próprio Lawrence Devlin. Lawrence, Vitor, soube da sua situação na Veltreia. Sempre admiramos seu trabalho à distância. Você teria interesse em conversar sobre oportunidades conosco? Estamos querendo atualizar toda a nossa infraestrutura de gestão de propriedades. Respondi e marquei uma reunião para o dia seguinte. Naquela noite, enquanto Elaine e eu preparávamos o jantar, a campainha tocou. Graham Vickers estava na minha varanda, os óculos de grife um pouco tortos, o terno normalmente impecável, amassado. Graham, Vitor, peço desculpas por aparecer sem avisar, mas temos uma situação de emergência. O sistema inteiro está fora do ar. Nada está funcionando. A equipe não consegue descobrir o que há de errado nem como consertar. Encostei-me ao batente da porta. Parece sério. Graham, precisamos da sua ajuda. O conselho me autorizou a oferecer um honorário de consultoria substancial. $500 por hora, o que for preciso. Pensei na caixa de papelão na minha garagem. 18 anos de trabalho reduzidos a algumas lembranças. Pensei no nada pessoal, só corte de custos. Pensei na equipe de documentação que eles nunca aprovaram. Sinto muito pelos seus problemas, disse calmamente, mas tenho uma entrevista amanhã. Algo vai aparecer, exatamente como eu imaginei. Fechei a porta na cara atonita dele e voltei a preparar o jantar. Pela primeira vez desde a demissão, senti uma paz tomar conta de mim. Não satisfação, não vingança, apenas clareza. Eu não ia ajudá-los a consertar o que eles mesmos haviam quebrado. A entrevista com Lawrence Devlin foi melhor do que o esperado. Nos encontramos em uma cafeteria no centro de Rochester, longe dos escritórios de ambas as empresas. Lawrence, acompanho seu trabalho há anos. Aquele sistema integrado de gestão de propriedades que você construiu na Veltreia é lendário no nosso setor. Ninguém tem nada parecido. Obrigado, respondi. Levou tempo. Lawrence, é disso que eu quero falar, de tempo. Estamos querendo construir algo parecido, mas não queremos começar do zero. Precisamos de alguém que entenda a arquitetura, os pontos de integração, as camadas de segurança. Alguém que possa construir algo melhor do que o que existe por aí. Estou interessado. Lawrence sorriu. Ótimo, porque estou preparado para lhe oferecer o cargo de arquiteto-chefe de sistemas. Benefícios completos, opções de ações e um salário 20% maior do que você recebia na Veltreia. Era uma boa oferta. Boa até demais. Por que eu? Perguntei. Há engenheiros mais jovens por aí,
mais baratos. Lawrence riu. Você soa como seu antigo empregador. Nós tentamos esse caminho. Contratamos 3 jovens engenheiros brilhantes, de faculdades de ponta. Eles construíram algo elegante e moderno que cai toda vez que temos mais de 100 usuários simultâneos. Não precisamos de barato, precisamos de confiável. Aceitei a oferta no dia seguinte. Enquanto isso, os problemas da Veltreia estavam se agravando. Alan me mantinha atualizado por mensagens ocasionais. O sistema havia sido parcialmente restaurado, mas funções críticas ainda falhavam. Eles trouxeram uma consultoria caríssima especializada em recuperação de sistemas legados. Uma semana depois de eu começar na Devlin, Graham ligou de novo. Victor, por favor, isso está ficando sério. Perdemos acesso aos registros de pagamento dos últimos 3 meses. Os inquilinos estão reclamando de cobranças incorretas. A equipe de consultoria diz que precisa do seu parecer sobre a estrutura do banco de dados. Eu quase ignorei, mas algo me fez atender. Graham, agora estou empregado em outro lugar. Contrato de exclusividade. Temo não poder ajudar. Nós dobramos o que eles estiverem te pagando por apenas 2 dias do seu tempo. Não é questão de dinheiro. Então é o quê? Vingança? Você está se divertindo vendo a gente sofrer? Parei, ponderando bem a resposta. Não, Graham, eu não estou me divertindo. Mas você tomou uma decisão de negócios. Decidiu que minha experiência não valia o custo. Agora está descobrindo o que isso realmente significa. O conselho quer discutir trazê-lo de volta. Salário integral mais um bônus de assinatura. Por um momento, senti um lampejo de satisfação, mas ele logo se apagou. Voltar não resolveria nada. Os mesmos executivos que decidiram que eu era descartável estariam esperando a próxima oportunidade de cortar custos. Agradeço a oferta, mas assumi um compromisso com a Devlin Systems. A voz de Graham ficou mais dura. Você sabe, pode haver implicações legais se descobrirmos que você intencionalmente tornou nossos sistemas difíceis de manter. Cláusulas de não concorrência, questões de propriedade intelectual. Ali estava, a ameaça que eu já esperava. O sistema está exatamente como estava quando a empresa repetidamente negou meus pedidos por uma equipe de documentação. Respondi de forma firme. Cada linha de código pertence a Veltreia, conforme especificado no meu contrato de trabalho. Não levei nada comigo, além da minha experiência. Mas fiquem à vontade para pedir que seus advogados entrem em contato com os meus. Desliguei, as mãos tremendo levemente, não de medo, mas de uma raiva que eu não tinha permitido sentir até então. A acusação de que eu teria sabotado o sistema de propósito foi a ofensa final. Na Devlin, eu estava recomeçando, construindo sistemas do jeito certo, desde o início, com documentação completa, programas de treinamento para a equipe de engenharia e redundâncias que evitariam o tipo de catástrofe que eu estava presenciando. Eu não ia mais olhar para trás, mas também não ia ajudá-los. Algumas lições precisavam ser aprendidas da forma mais difícil. Um mês depois de entrar para a Devlin Systems, recebi uma visita inesperada no meu novo escritório. Alan, meu antigo administrador de banco de dados, apareceu sem jeito na porta, com uma mochila de laptop na mão. Tem tempo para o almoço? Ele perguntou. Durante os sanduíches em uma lanchonete ali perto, Alan me contou o caos na Veltreia. Está pior do que você imagina, disse ele, abaixando a voz apesar do barulho do horário de almoço. Eles perderam acesso a dados históricos de 3 anos para cá. Os sistemas de backup estão corrompidos de alguma forma. A consultoria está dizendo que talvez seja preciso reconstruir tudo do zero. Eu não me surpreendi. O sistema de backup tinha múltiplas redundâncias e protocolos de segurança que precisavam ser seguidos à risca. Pular uma etapa fazia todo o processo falhar de um jeito projetado para proteger os dados dos inquilinos de acessos não autorizados. E não é só isso, continuou Alan. Encontrei algo quando eu tentava ajudar os consultores a entender o sistema de processamento de pagamentos. O quê? O Graham vinha planejando sua demissão há meses. Ele estava se reunindo com o conselho, convencendo todo mundo de que sua infraestrutura personalizada era cara demais para manter. Como você sabe disso? Alan tirou o laptop da bolsa e me mostrou uma sequência de e-mails que encontrou nos arquivos do sistema. E-mails entre Graham e o conselho, discutindo o plano de redução de pessoal legado e me citando especificamente como primeiro alvo. Ele disse para eles que podia te substituir por engenheiros mais baratos e migrar para soluções prontas em 6 meses, contou Alan. Ele projetou uma economia de custos de mais de $1 milhão por ano. Li os e-mails, sentindo um distanciamento estranho. Uma frase de Graham se destacou. Os sistemas personalizados do Ali são desnecessariamente complexos. Ele se tornou indispensável por design, não por necessidade. Tem mais, disse Alan. A firma de private equity que é dona da Veltreia está planejando vender. Eles vêm se preparando para isso há mais de um ano. O Graham foi trazido especificamente para cortar custos e fazer a empresa parecer mais lucrativa antes da venda. Agora tudo fazia sentido. A pressão por padronização, a resistência à documentação adequada,
O foco súbito em reduzir custos de funcionários seniores. Não se tratava de melhorar a empresa. Era só enfeitá-la para uma venda rápida. Por que você está me mostrando isso? Perguntei. Alan fechou o laptop. Porque pedi demissão ontem e não fui o único. Metade do departamento de TI saiu. A consultoria estima pelo menos 6 meses para restaurar toda a funcionalidade. Talvez mais. Ele hesitou. E porque o maior cliente da Veltreia, a Westbrook Properties, está cogitando pular fora. Eles perderam a confiança no sistema de gestão. Pensei nas implicações. A Westbrook representava quase 30% da receita da Veltreia. Perdê-lo seria devastador, especialmente com uma venda em andamento. E você, o que vai fazer agora? Perguntei. Alan sorriu. Na verdade, eu estava esperando que a Devlin estivesse contratando administradores de banco de dados. Mais tarde, naquela tarde, conversei com Lawrence sobre trazer o Alan para a equipe. Ele concordou na hora. Estávamos construindo um time tijolo por tijolo, com pessoas que entendiam o que significava criar sistemas para durar. Naquela noite, recebi outra ligação de Graham. Dessa vez, a voz dele tinha perdido o tom de autoridade. Victor, por favor. A situação é crítica. A Westbrook está ameaçando rescindir o contrato. O conselho está questionando minhas decisões. Precisamos da sua ajuda. Sinto muito, Graham. Não posso ajudá-lo. Diga o seu preço. Qualquer um. Não se trata de preço. Trata-se de respeito pela experiência, pelo trabalho que se faz para construir algo direito na primeira vez. A linha ficou em silêncio por um momento. Você sabia que isso ia acontecer, ele disse por fim. Você sabia exatamente o que ia quebrar e quando. Não, Graham. Eu só sabia o que eu tinha construído e o que era preciso para manter. Informações que eu tentei compartilhar muitas vezes. Encerrei a ligação sem sentir nem triunfo nem arrependimento. Apenas a certeza tranquila de que algumas lições só podem ser aprendidas através do fracasso. A oportunidade veio mais rápido do que eu esperava. 2 meses depois no meu cargo na Devlin Systems, Lawrence me chamou ao escritório dele. Acabei de sair do telefone com Jeffrey Westbrook, disse ele, referindo-se ao CEO da Westbrook Properties. Eles vão rescindir oficialmente o contrato com a Veltreia no mês que vem. Querem saber se nós conseguimos assumir a carteira deles. A Westbrook Properties administrava mais de 10.000 unidades em todo o Nordeste. Isso mais do que dobraria as operações atuais da Devlin. Não estamos prontos para esse nível de escala, admiti. O novo sistema está caminhando bem, mas só chegamos à metade. Lawrence se inclinou para a frente. O que seria preciso para ficarmos prontos, se tivermos que ficar? Pensei um pouco. Mais 3 engenheiros seniores, infraestrutura de servidor dedicada e pelo menos 8 semanas de desenvolvimento. Mesmo assim, seria apertado. O Jeffrey está desesperado. As falhas da Veltreia estão afetando a reputação deles com os inquilinos. Ele está disposto a nos dar 12 semanas e a financiar a expansão da infraestrutura. Esse era o momento, o ponto de virada. Se a Devlin assumisse a Westbrook e tivesse sucesso, isso nos colocaria como um concorrente sério no setor. Se falhássemos, poderia afundar as duas empresas. Deixe-me pensar na arquitetura, respondi. Entrego um plano amanhã. Naquela noite, quase não dormi. Desenhei diagramas de sistema, tracei caminhos de migração de dados, considerei desafios de escala. De manhã, eu tinha um plano, ambicioso mas viável, uma abordagem híbrida que nos permitiria integrar as propriedades da Westbrook em fases, minimizando interrupções. Quando apresentei o plano a Lawrence, ele analisou com atenção. Está sólido, disse por fim. Mas vejo que você incluiu uma fase de documentação substancial que adiciona 3 semanas ao cronograma. É inegociável, respondi. Foi aí que a Veltreia falhou. Vamos documentar tudo desde o primeiro dia. Vamos treinar a equipe em cada componente. Nenhum ponto único de falha. Lawrence assentiu. Vou confiar na sua palavra. Vamos em frente. As semanas seguintes foram intensas. Contratamos mais 5 engenheiros, incluindo 2 que tinham saído recentemente da Veltreia. Alan construiu uma ferramenta de migração de banco de dados capaz de traduzir a estrutura de dados da Veltreia para o nosso novo sistema. Eu desenhei uma arquitetura modular que pudesse escalar conforme as necessidades da Westbrook. No meio do projeto, recebi um e-mail de Justin Bay, o filho do antigo dono, que ainda tinha assento no conselho da Veltreia. Victor, queria me desculpar por como as coisas terminaram. O conselho foi enganado sobre as implicações de deixá-lo ir. O Graham foi afastado do cargo de CTO. Estamos tendo dificuldade para nos recuperar, e a saída da Westbrook vai nos atingir em cheio. Se algum dia você tiver interesse em voltar, as portas estão abertas. Não respondi. 10 semanas dentro do nosso prazo de 12, estávamos prontos para um rollout em fases. A menor região da Westbrook, com 2.000 unidades no oeste de Nova York, seria migrada primeiro. Se desse certo, as demais regiões seguiriam. No dia anterior à migração, Lawrence me chamou de novo ao escritório dele.
Um rosto familiar me aguardava. O próprio Jeffrey Westbrook. Então, você é o arquiteto do sistema? Jeffrey disse, levantando-se para apertar minha mão. O Lawrence me falou muito sobre você. Tudo coisa boa, espero. Jeffrey sorriu. Ele diz que você construiu algo que não vai quebrar toda vez que adicionarmos uma nova propriedade. Algo que vai crescer conosco. Esse é o plano. Também ouvi dizer que você trabalhava para a Veltreia. Assenti, sem saber bem aonde ele queria chegar. Eles estão com problemas, você sabe, continuou Jeffrey. A firma de private equity está tentando vender, mas com a saída da Westbrook e o sistema deles ainda sem funcionar plenamente, não estão encontrando muitos compradores interessados. Ele fez uma pausa. Exceto um. Quem? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. A Devlin Systems, disse Lawrence. Estamos cogitando fazer uma oferta com desconto substancial em relação ao valor que eles tinham 6 meses atrás. Olhei de um para o outro, processando as implicações. Se isso acontecer, continuou Jeffrey, quereremos alguém que entenda as duas empresas para liderar a integração. Alguém capaz de salvar o que há de valioso na infraestrutura da Veltreia enquanto migra tudo para sua nova arquitetura. Vocês estão perguntando se eu estaria disposto a trabalhar nisso? Esclareci. Lawrence assentiu. Só se a aquisição acontecer e só se você se sentir à vontade com isso. Pensei na ironia. O sistema que eu construí, as pessoas que eu treinei, a empresa que tinha me descartado, tudo voltando potencialmente para minhas mãos. Eu estaria disposto, respondi por fim. Mas tem uma condição, fazemos do jeito certo. Documentação completa. Treinamento adequado. Sem atalhos. De acordo, disse Lawrence. Aprendemos essa lição. Ao voltar para meu escritório, não senti vingança, nem vontade de revanche, apenas a satisfação simples de saber que trabalho bem feito, do jeito certo, acaba falando por si mesmo. 6 meses depois, eu estava no saguão do que um dia fora sede da Veltreia Housing. A placa agora dizia Devlin Integrated Property Management. A aquisição tinha sido concluída por menos de um quarto do valor que a empresa tinha antes da minha saída. Lawrence e eu caminhamos pelo escritório cumprimentando ex-funcionários da Veltreia que ficariam durante a transição. Alguns desviavam o olhar, constrangidos. Outros sorriam, aliviados. Alguns poucos, aqueles que haviam trabalhado bem perto de mim ao longo dos anos, assentiam em um entendimento silencioso. Graham tinha ido embora, assim como a maior parte da equipe executiva que aprovou minha demissão. Justin Bay tinha ficado como consultor, ajudando a suavizar a transição com os clientes antigos. Quando chegamos à sala de servidores, meu antigo domínio, parei. Através do vidro, eu via o hardware que eu havia especificado, as luzes piscando dos sistemas que eu projetara. Quer entrar? Perguntou Lawrence. Não é preciso, respondi. Vamos migrar tudo para a nova infraestrutura de qualquer jeito. Na sala de reuniões principal, o pessoal remanescente da Veltreia estava reunido para o comunicado. Lawrence me apresentou como diretor de integração que iria supervisionar a transição técnica. Muitos de vocês já conhecem o Victor, disse ele. Ele construiu os sistemas originais que mantiveram esta empresa funcionando por quase 2 décadas. Agora ele vai nos guiar na integração das tecnologias das duas empresas em algo melhor do que qualquer uma tinha antes. Enquanto eu encarava aqueles rostos, alguns familiares, outros novos, não senti triunfo nem vontade de dizer eu avisei. Qual seria o sentido? Em vez disso, falei brevemente sobre o plano de transição, o cronograma, o suporte que estaria disponível para todos durante o processo. Enfatizei que ninguém seria deixado para trás por causa de medidas de corte de custo. A ironia não passou despercebida por ninguém na sala. 1 ano depois da aquisição, a Devlin Integrated Property Management havia se tornado a maior empresa de gestão de imóveis do Nordeste. A migração estava completa, com todas as propriedades rodando no novo sistema que eu projetara, totalmente documentado, com equipe adequada e funcionando sem sobressaltos. Numa manhã de outono, dirigi até o escritório para uma reunião final com Lawrence. As folhas ao longo do Lago Ontário exibiam tons vivos de vermelho dourado, um cenário perfeito para o fim daquele capítulo. O conselho aprovou sua proposta, disse Lawrence assim que me sentei. A divisão de educação técnica vai ser lançada no próximo trimestre. Você terá autonomia total para desenhar o currículo e contratar instrutores. Essa tinha sido minha condição para continuar depois da conclusão da integração. Não um cargo mais alto nem mais dinheiro, mas a criação de uma divisão dedicada a treinar a próxima geração de engenheiros e arquitetos de sistemas, ensinando não só a programar, mas a construir coisas feitas para durar. Obrigado, respondi. Isso significa muito. Não, obrigado a você, retrucou Lawrence. O que você construiu aqui é notável. Não só a tecnologia, mas a cultura em torno dela, a documentação, o compartilhamento de conhecimento, a ênfase na qualidade em vez de soluções rápidas. Mais tarde, naquela tarde, esvaziei minha sala de integração. Diferente da minha saída apressada da Veltreia, esta era uma transição planejada para meu novo cargo. Enquanto eu guardava minhas coisas, Justin Bay bateu na porta. Tem um minuto? Ele perguntou.
Fomos até o pequeno pátio do lado de fora do prédio. Meu pai perguntou sobre você, disse ele. Ele está aposentado na Flórida agora, mas ainda acompanha as notícias da empresa. Ficou feliz em saber que você tinha voltado, de certo modo. Como Harold está? Perguntei. Bem, pescando bastante. Justin fez uma pausa. Ele sempre disse que te mandar embora seria o maior erro que esta empresa poderia cometer. Parece que ele estava certo. Assenti, sem saber muito bem o que dizer. Aprendi algo com tudo isso, continuou Justin. Valor nem sempre é visível até ser perdido. Enquanto dirigia de volta para casa pela estrada à beira do lago, pensei em valor. Até ser perdido. Enquanto dirigia para casa ao longo da costa do lago, pensei em valor, de experiência, de cuidado, de fazer as coisas direito da primeira vez, em sistemas feitos para durar e nas pessoas que os constroem. Eu não havia buscado vingança. Não tinha precisado. Eu simplesmente segui em frente, construindo algo melhor. Algo que duraria mais do que qualquer decisão individual ou pensamento de curto prazo. Às vezes, a melhor resposta a ser subestimado é simplesmente provar seu valor em outro lugar e deixar que os resultados falem por si.